Quero convidar você a abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora na segunda carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 7 a 11, texto que conduz a nossa reflexão dessa manhã, ainda falando também desse amor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Perdão, irmãos. Isso mesmo, primeira. Eu que estou errado aqui no texto. Primeira carta. Certo. Diz assim o texto: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, diante da Tua palavra, nós clamamos que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito ministre os nossos corações. Capacita-me, ó Deus, pela Sua poderosa mão, pela Sua graça e misericórdia, para que eu possa ser um portador fiel da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Pedro aqui dá algumas instruções diretas e práticas a respeito da vida cristã. Eu quero que você pare e pense comigo que quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, quando nós somos alcançados com a salvação da parte de Deus, nós recebemos inúmeras bênçãos com isso. Nós não recebemos somente a esperança da vida eterna, mas bênçãos diárias. Uma série de coisas que nós recebemos para a nossa vida diária, para a nossa vida prática, nós podemos provar já daqueles benefícios que são concedidos em Cristo Jesus. As promessas das Escrituras já são garantidas a nós, algumas na perspectiva futura, mas outras já na perspectiva presente, e muitas delas na perspectiva presente. Misericórdias que se renovam diariamente, a presença do próprio Deus em nós pelo seu Santo Espírito, a vida abundante que Ele nos concede todos os dias, a promessa da vida eterna, que nós não temos o desfrute, mas temos a certeza de que chegaremos lá, bênçãos cotidianas de sustento. Deus nos dá o sustento, o alimento, a provisão, nos cerca de cuidado, de proteção, nos dá dons, habilidades para servir no reino de Deus. O Espírito Santo nos capacita de forma extraordinária, com dons especiais, para que nós possamos servir o reino de Deus. Deus nos dá bênçãos espirituais, como o fruto do Espírito, a possibilidade de vencer o mal, a armadura de Deus que nos reveste todos os dias e nos capacita a lutar contra as forças do mal. Alegria, paciência, enfim, tantas coisas que a salvação nos concede instantaneamente, continuamente, diariamente e prontamente. A gente pode contar com todas essas. Mas, como todo filho que herda grandes riquezas, o Senhor nos ensina como lidar com elas. Já viu aquele filho que recebeu tudo de mão beijada, uma grande herança do pai, herdou uma empresa gigantesca ou grandes recursos de família, e de repente acabou tudo? Quem não conhece uma história de uma família que tinha uma grande empresa e quando o pai morreu, os irmãos brigaram entre si, a empresa faliu e tudo se perdeu? O fato de ter grandes riquezas nas nossas mãos não quer dizer que nós sempre sabemos como utilizá-las. E Deus, em sua infinita sabedoria, usou homens, servos seus, para nos instruir, não só a saber o que nós temos recebido em Deus, mas como lidar com cada uma dessas coisas. Assim como um jovem, um filho que se enriquece rapidamente, facilmente, pode ficar deslumbrado, encantado e queimar todos os recursos, desperdiçar todos os recursos que lhes são concedidos, nós também corremos o risco, por causa da luta contínua que nós temos ainda com o pecado, de sermos perdulários, sermos desperdiçadores, esbanjadores e desperdiçarmos, mal aproveitarmos as bênçãos que o Senhor nos dá.
Não porque as bênçãos são ruins, não porque as bênçãos são maldadas, mas porque nós, os receptores, somos incompletos, imperfeitos. E quando Pedro escreve esse pequeno trecho, na verdade toda a sua carta, mas hoje falando especificamente desse trecho, ele nos dá algumas instruções diretas de como fazer esse uso. Quando eu estava olhando esse texto, eu me lembrei da história de um jovem muito próximo a mim, conhecido meu, que veio morar aqui em Curitiba. Quando eu estava estudando, ainda estava na universidade, esse jovem veio morar aqui em Curitiba, a gente teve contato, moramos um tempo junto, na verdade ele ficou hospedado na minha casa um tempo, e ele começou a morar aqui, estava se estabelecendo aqui e vivia uma boa vida. Comprava comida boa, comia bem, andava bem, passeava bem, comprava roupa boa, uma vida tranquila. Mais uma vez os pais dele vieram visitar e eu conversando com eles, eles falaram: Lucas, a gente está muito preocupado, porque o fulano, não vou dizer o nome, né, porque está transmitindo, pode ser que ele assista, mas o fulano está vivendo bem, está comendo bem, mas a conta do cartão de crédito está chegando lá em casa, ele está gastando bem também. Esse não era um menino que tinha problema de matemática, porque ele tinha feito cursinho específico para estudar matemática, português, além da escola. Afinal, ele estava na universidade, ele já tinha passado no vestibular. E quem já fez vestibular sabe que tem uma prova de matemática lá, não importa a área que você fizer. Alguma questãozinha de matemática você vai responder, ou com cálculo. Então, ele sabia calcular. Ele sabia chegar no mercado, na loja, olhar o preço, fazer a somatória e saber quanto aquilo dava. Ele também não tinha problema de interpretação, porque ele tinha estudado português, estava estudando na universidade, ele conseguia olhar para uma fatura e conseguia interpretar o que aquela fatura dizia, ou olhar o preço lá do produto que ele comprou e dizer: isso aqui é o preço da unidade, e não o preço que eu pago uma vez e consumo quantas vezes eu quiser. Ele conseguia fazer essa distinção. Qual que era o problema dele? Não era com a matemática, não era com o português, mas era no coração. A forma como ele encarava o uso dos recursos, e a gente faz isso com as bênçãos de Deus muitas vezes. A gente tem coisas disponíveis maravilhosas nas nossas mãos, e nós conseguimos estragar, conseguimos fazer mau uso daquilo que é tão maravilhoso que Deus dispõe nas nossas mãos. E é por isso que quando Pedro então fala com a gente, ele fala: olha, existe uma urgência no nosso coração, existe uma urgência na nossa circunstância, é que o fim está próximo, nós não sabemos qual é o último dia, não sabemos quando Jesus vai voltar, não sabemos quando Ele virá nos buscar, então precisamos ser responsáveis com aquilo que nós temos, precisamos ser diligentes com aquilo que nos é dado, precisamos ter boa mordomia dos bens que o Senhor confiou para a nossa gestão e administração. Por isso que quando vocês orarem, não orem de qualquer jeito, mas orem, como ele diz ali, sejam sóbrios e criteriosos. Tem um critério para fazer oração. É fato que a gente pode ainda usar uma série de bênçãos de Deus para corromper. Como que eu posso corromper a oração? É sabendo que ela está disponível para mim, ao invés de orar por aquilo que realmente é essencial, importante, eu começar a me valer da oração para levar pedidos egoístas, situações mesquinhas, ou pedidos extremamente superficiais na presença de Deus, não por submissão, mas por egoísmo, como se a oração fosse o meu instrumento, então, de obtenção de sonhos pessoais, e não um lugar de rendição e transformação. É um mau uso, uma irresponsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Ele vai dizendo ainda outras coisas, né? Ele fala da oração, ele fala também a respeito da misericórdia do serviço, porque não é difícil a gente encontrar alguém, por exemplo, que quando se depara com a realidade da misericórdia, da caridade, e se inspira a fazer atos de bondade, de doação, começa a julgar quem merece ou quem não merece ser servido pela sua bondade. Afinal, agora o bom sou eu. Então eu que vou dizer quem merece e quem não merece a minha ajuda, quem é digno ou não da minha misericórdia, ou ainda começa a ajudar e muitas vezes não recebe a gratidão de volta e começa a dizer o quê? Puxa, mas fulano é muito folgado, eu já fiz tanto por ele e ele nunca me disse obrigado. Esse é um mau uso da misericórdia. Esse é um uso irresponsável da hospitalidade, por exemplo, que ele diz no versículo 9: sejam mutuamente hospitaleiros, mas sem murmuração, sem reclamação. Se você está fazendo, faça pelo amor, faça com amor. Então, orar com critério, ser hospitaleiro, sem reclamação. Ainda podemos dizer
que aqueles que começam então a se aprofundar nos conhecimentos de Cristo, que começam a conhecer a lei de Deus, correm um risco então de se encantar com aqueles escritos e se tornarem legalistas, cobradores, fiscais da fé, caçadores de herege, de pecador. Eu tenho conhecimento bíblico, eu já li muito sobre a palavra, então eu vou dizer quem é certo e quem é errado. Você é certo, você é errado, você é certo, você é errado. A gente corre esse risco também. Outro uso irresponsável das bênçãos de Deus é que a gente pode, então, aprendendo a servir, aprendendo a trabalhar, recebendo de Deus dons espirituais, habilidades para servir no reino, a gente cai na armadilha do ativismo, servindo a igreja, a instituição, as pessoas, mas não trabalhando junto de Deus, fazendo, ou ainda da arrogância de pensar que a gente é necessário, indispensável. Se eu não for lá e fizer, a igreja não vai ter um bom serviço realizado. Olha, até tem gente que faz o que eu faço, mas com a qualidade que eu faço, não tem quem faça. Ao invés de nós usarmos aquilo que Deus nos deu para serviço, nós usamos para esmagar as pessoas, para humilhá-las, porque a gente passa a acreditar que nós somos melhores, porque fazemos A ou B, temos habilidade daqui ou dali. A gente começa a se pensar então como alguém totalmente necessário, indispensável. Não são poucos que também, ao desfrutarem do conhecimento da Escritura, se encantam com a letra, e matam também com as suas pregações, não só com o legalismo, mas também com o uso do conhecimento para matar as pessoas, com pregações, repreensões duras, que acabam se tornando impiedosas, julgadoras, quando até não são invenções de heresias, acabam inventando, colocando coisa na Bíblia que não tem. Fala que ditado popular é versículo, de tão perdido que fica. Tem gente que não consegue distinguir um ditado popular de um versículo, mas começa a se encantar com a Escritura e se perde naquilo que está falando, e daqui a pouco diz que a Bíblia diz o que um autor paralelo disse, quando a Bíblia não disse. Existem muitos riscos, então, se a gente for irresponsável com tantas riquezas que recebemos de Deus, se não formos atentos. E por isso que o texto fala então para nós: orar com critério, ser hospitaleiro sem reclamação. Versículo 10, servir um ao outro, mas conforme o dom que recebeu, encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E se falar, que fale de acordo com a verdade, que não seja uma pregação para humilhar, mas para ensinar, para desafiar, e fiel ao verdadeiro evangelho. A gente deve pregar com fidelidade, que fale de acordo com os oráculos de Deus, não com a sua vontade, com a sua interpretação, não com aquilo que você acha, os seus achismos, as suas filosofias e ideologias pessoais, mas de acordo com os oráculos de Deus, para que Deus seja glorificado. Mas ele diz que para ter esse equilíbrio, então, de ver as riquezas, provar das riquezas, desfrutar delas com responsabilidade, existe um fator de regulação. E aí eu volto com você, não no último, mas no primeiro versículo, aliás, no segundo versículo, versículo 8 que nós lemos. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor é o que regula, é o que traz equilíbrio para o bom uso das bênçãos que o Senhor nos concede. O amor que cobre a multidão de pecados, como eu disse no início da nossa devocional nessa manhã, é o próprio Jesus. Jesus não tem amor, ele é o amor encarnado. Jesus não ama, mas ele transborda, claro que ele ama, mas ele não é só aquele que ama, mas é aquele que transborda amor, que dá significado, é o próprio conceito do amor, é Jesus Cristo. E quando diz que ele cobre a multidão de pecados, não é porque ele simplesmente cobre como uma criança que está com um doce na mão, e o amiguinho dele chega e ele não quer dividir o doce. O que ele faz? Enfia dentro da boca, Narciso, ou esconde atrás. Ele cobre o doce de algum jeito para que ninguém veja. Não é esse tipo de cobertura que Deus faz sobre os pecados, como quem esconde os seus pecados. Não é uma cobertura também de como alguém que joga uma capa sobre o seu carro, para que o seu carro, que ele tanto ama, que ele tanto gosta, que ele tanto cuida, fique protegido quando chover, quando cair granizo, quando bater sol, para que nada afete. Não é uma cobertura que cria um pecado de estimação, não é uma cobertura que esconde um pecado que a gente tanto ama, não mesmo. Também não é uma cobertura de alguém que se esconde
para não ser pego num ato criminoso, para que fez alguma coisa errada e se esconde, é escondido, para que ninguém o prenda, para que ninguém o repreenda, para que ninguém o castigue pelo ato criminoso que ele fez. Muito pelo contrário. O amor de Deus que cobre os pecados, o amor, Jesus Cristo, é aquele que cobre como alguém que cobre uma piscina furada. Se você cresceu nos anos 90, talvez você tinha em casa uma piscina de plástico, daquele plástico mole, que era um pezinho armado, e às vezes furava essa piscina. O que você fazia? Você comprava um adesivo e colocava lá para furar, para tampar esse furo. O amor de Deus que cobre a multidão de pecados é como alguém que joga piche numa estrada esburacada, para que o asfalto volte a ficar liso e pleno. O amor de Deus que cobre a multidão de pecados é aquele que nos restaura do mal que o pecado causou no nosso coração. E é esse amor em Jesus que serve de fator de regulação. Em Cristo nós temos o modelo perfeito daquele filho que não é esbanjador, gastador, irresponsável, mas que gere, administra bem as riquezas que o Senhor confia nas suas mãos. Em Jesus nós sabemos como servir com amor, com retidão e justiça, como ser hospitaleiro sem reclamar, como orar com critério, porque Jesus tinha todas essas qualidades perfeitas. No Filho de Deus nós temos um modelo de amor que regula o bom uso das riquezas espirituais que Deus nos concede. E o mais importante de tudo isso é que Jesus fazia uso de todas essas coisas e Ele dava toda a glória ao Pai, a Deus. Nós somos chamados então para servir, fomos conquistados e abençoados por Cristo Jesus, para que pelo amor, pelo modelo de Cristo, que é o amor, nós possamos abençoar, sermos abençoados, mas acima de tudo glorificarmos o nome do nosso Deus. E é assim que o texto termina. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Que Deus nos ajude a sermos responsáveis com as bênçãos espirituais que Ele nos concede, e que nós possamos olhar sempre para o modelo de Cristo, conhecermos mais a Cristo, servirmos ao nosso Deus com fidelidade, glorificando o seu santo nome. Vamos orar mais uma vez? Nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que fala conosco nessa manhã, pelo amor. Amor que cobre a multidão de pecados, amor que não se ensoberbece, que não se ressente do mal, amor que dá significado a tudo. Não um amor qualquer, mas o verdadeiro amor, o próprio Cristo, o Filho de Deus, que nos capacita a amar verdadeiramente, que nos amou primeiro, que se entregou por nós. Esse amor, ó Pai, nos atinge e deve ser o regulador da forma como nós vivemos a nossa vida cristã. O Senhor Jesus é um modelo perfeito de filho, o qual nós devemos seguir e perseguir todos os dias. Pai, obrigado pelo perdão, pela graça, obrigado por tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Ministra, Senhor, das tuas bênçãos, bênçãos de salvação, bênçãos da graça especial sobre a tua igreja. Que a igreja de Tarumã possa provar, desfrutar das riquezas de Deus de maneira responsável. Que cada irmão aqui possa olhar para a sua própria vida e perceber o quanto tem provado e almejar provar ainda mais daquilo que o Senhor concede, do cuidado diário, da provisão, da proteção, das bênçãos espirituais, do poder do Espírito Santo, da esperança da vida eterna, mas que a gente possa fazer, que a gente possa, recebendo isso, possa fazer bom uso responsável, para a bênção da vida das pessoas, para fazer com amor, sem reclamação, não por obrigação, mas por amor, com alegria, porque é para o Senhor que nós fazemos. Que em tudo que nós fizermos, nós possamos glorificar o Teu santo nome. Em cada pequeno e grande ato, que o Teu nome seja revelado no meio de nós. E que ao abrirmos os nossos lábios, a nossa boca fale do que está cheio o nosso coração, e o nosso coração esteja cheio do Senhor e da Sua palavra. Toma conta de nós, nos abençoe, ó Pai querido, ao longo dessa manhã, no tempo de escola bíblica, no tempo de comunhão que temos aqui uns com os outros. Obrigado porque o Senhor nos ensina e fala sempre conosco. O Senhor não fecha os seus lábios, nem vira de costas para nós, mas olha para nós com cuidado, amor e carinho. Nós podemos provar disso, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
a comunhão, a consolação e o amor que o Espírito Santo também nos concede, seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, antes de nós irmos para a escola bíblica,